Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós estamos terminando o capítulo 3, Karma Yoga, da Bhagavad Gita. E amanhã é o capítulo 4 que nós vamos iniciar. Então, eu tenho a honra aqui de falar, vou ler o último capítulo, o último verso do capítulo, que é o verso 43. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, a consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer este inimigo insaciável conhecido como luxúria. Vou ler mais uma vez o verso 43. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, que é a consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer este inimigo insaciável conhecido como luxúria. Hare Krishna. Om Bhagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitandhena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, verso 43 da Bhagavad Gita, Karma Yoga. Vou ler em sânscrito. Evam Bude Param Bhutva Samsta Bhatmanan Atmana Jai Shatul Mahabaho Kamaropa Durasadam. Om. Então, pessoal, O microfone está fechado, Deva. Perdão, vou fazer novamente então o mantra em sânscrito, tá bem? O mantra ele saiu, o mantra nós ouvimos, é depois que você fechou. Então alguém fechou meu microfone voluntariamente, né? Olha, muito bem. Aqueles que estão acompanhando conosco, né, a dinâmica da verificação que a gente está fazendo dessa escritura Bhagavad Gita, sabe que nós estamos contextualizando algumas das palavras que elas não são muito compatíveis com o seu sentido original. Por exemplo, essa palavra luxúria, né, como está sendo dito aqui no verso, a gente tocou bastante nesse ponto, porque essa palavra, ela, em si, todas as almas possuem o erotismo, né? É como parte intrínseco de uma das motivações mais fortes e presentes na constituição da química da mente, todas as almas. Só que quem paga o preço por essa questão são as mulheres, né? Elas é que pagam, elas que ficam com o ônus, a culpa, por essa motivação, por esse princípio natural de todas as almas, que envolvem todas as almas. Entretanto, como nós dissemos nas outras aulas, são as mulheres que sofrem as consequências desse princípio ativo. Então, elas são o arquétipo do mal, no sentido da luxúria. Então, sempre que a gente coloca essa palavra luxúria, todo o peso das misérias da existência, dos sofrimentos, da condição da decadência da humanidade, recai sobre o arquétipo feminino. E vem lá desde a história da Eva, que comeu a maçã, que então apareceu o pecado. A luxúria é associada ao pecado, e o pecado é associado às infrações, que, portanto, se remete ao princípio feminino. Isso é o de que as mulheres, elas são benditas, né? Assim, elas foram
presenteadas com o dom da beleza e da formosura, então automaticamente elas acabam sendo culpadas por esse processo que envolve o desejo humano de um modo geral. E a gente tem contextualizado essa palavra para sair, tirar um pouco, né, desse conceito pejorativo, desse pré-conceito contra as mulheres e colocar o ponto específico de que, na verdade, a palavra luxúria, tá? Essa palavra, ela não está necessariamente, ela não é patrimônio do desejo erótico, tá? Originalmente, essa palavra kama significa desejos, ok? Desejos. Não é necessariamente o desejo erótico em si, é uma das características de kama, tá? Que significa desejos. Nós desejamos muitas coisas. Os desejos são uma característica natural do princípio da alma. E, nesse sentido, desejar, todo o processo que envolve o desejo, está relacionado com, justamente o fato de a alma estar viva. Bastou a alma estar viva, né? E a alma normalmente é um princípio vivo para ter desejos. Tá? Então, desejo e alma são duas coisas que andam acompanhadas, como, por exemplo, luz e o sol. Você tem o sol, automaticamente você tem luz. Você tem fogo, automaticamente você tem calor. Então, você tem alma, automaticamente você tem desejos. É impossível dissociar o desejo da alma. O que pode se fazer é converter esses desejos para que eles se tornem transcendentes, que é como, por exemplo, quando a gente faz com o ar-condicionado. Tem uns equipamentos que você polariza para uma direção, esquenta. Você polariza para outra direção, esfria. Então, é isso que a gente pode fazer com os desejos. Polarizar os desejos. Eliminá-los é simplesmente, é como enxugar gelo, literalmente falando, tá? É como enxugar gelo. Se você quer eliminar todos os desejos, você deseja eliminar os desejos. Tá aí você satisfazendo um novo desejo. É simplesmente impossível eliminar os desejos. No mínimo, você tem um desejo, que é o desejo de não desejar. Pronto, aí está você já com um desejo novamente. Então, a alma, ela é plena de desejos, tá? Agora, que tipo de desejo? É claro que quando extrapola o desejo, quando o desejo fica meio intenso demais, a isso nós damos o nome de luxúria. Porque o desejo erótico é o desejo que mais motiva a alma. Então, ela vai para essa direção e ela abusa desse desejo e fica parecendo que luxúria é exclusivamente assim a loucura erótica da humanidade, que está presente em todas as almas, não é necessariamente um produto específico do ser feminino, tá? É da questão da alma em si. É só para contextualizar, né, esse ponto aí, tá bom? Recontextualizar, eu acho que é sempre importante a gente ir colocando, né, para nós termos um olhar profissional acerca dos problemas que nós estamos tentando aqui trabalhar, para nós termos um estado de consciência melhor, mais saudável e ter qualidade de vida mais saudável. Aqui, olha, quando o Krishna diz aqui a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual. Inteligência espiritual não significa que você fica assim, flutuando e olhando para uma folha que cai e sente um êxtase, um insight místico. Não, isso não é isso. Não, assim, pensar que inteligência espiritual é isso, sinto muito. Isso não é inteligência espiritual, tá? Isso é uma experiência particular emocional, não tem a ver com inteligência espiritual. Inteligência espiritual significa bom senso. Isso é inteligência espiritual. Inteligência espiritual significa coerência, bom senso. Quando você está aplicando bom senso e coerência, quando você está usando tudo isso com o propósito de desenvolver equilíbrio mental, controle sobre a mente, primeiramente, isso é inteligência espiritual, tá? Principalmente inteligência espiritual. A fase em que se tem experiências místicas, herméticas, profundas, particulares, é uma fase muito posterior ao equilíbrio mental e emocional. Qualquer pessoa que não tenha equilíbrio mental e emocional não tem condições de ter experiências místicas reais, profundas. Ela terá algumas experiências mentais, isso sim. Porém, experiências espirituais profundas só vêm após o controle mental e o equilíbrio emocional, tá? Isso é simplesmente como funciona o processo das realizações internas espirituais. Então, o mecanismo é bem simples, ó.
Primeira etapa, equilíbrio mental, controle mental. Depois, você experimenta equilíbrio emocional, paz. Então, ó, controle mental. Segundo degrau, paz. A paz é consequência do equilíbrio emocional. E, em terceiro lugar, você começa a experimentar felicidade, prazer, felicidade em viver, em existir. Então, isso chama-se sattva guna. Você alcança o modo da elevado, chama-se sattva. Então, controle mental, paz, felicidade. São 3 passinhos que são equivalentes um após o outro. Quando você está acostumada com o equilíbrio emocional e a felicidade de existir, aí você começa a experimentar Ananda, bem-aventurança transcendente. Aí você começa a experimentar a experiência mística da transcendência começa a acontecer somente quando você supera a bipolaridade das emoções, a inconstância, os medos, as ansiedades, a angústia de existir. A Ananda, o estado Ananda, só vem após essa experiência, tá, gente? Então, a primeira etapa para aqueles que realmente querem experimentar o que é a felicidade transcendente, precisa primeiro oferecer a energia para o autocontrole mental e o equilíbrio emocional. Isso é simplesmente uma questão técnica para profissionais. Pessoas amadoras pulam as etapas, elas querem já ir lá para frente, para a questão emocional, para as realizações místicas. Isso é simplesmente amador. Normalmente, esses jogadores, ou esses místicos, esses yogis, essas pessoas, experimentam somente variações psicodélicas da mente. Eles não chegam a experimentar a bem-aventurança do estado Ananda. Tá? Então, eles ficam ali na sombra, vamos dizer assim. Eles têm pequenas experiências das sombras, que é o estado Ananda. E, com isso, eles concluem que têm experiências místicas, quando, na verdade, eles estão apenas experimentando variações da mente. Isso, como a mente está incontrolada, então, mesmo esses pequenos flashes de assim chamadas experiências místicas desaparecem muito rapidamente por conta da bipolaridade da mente, das inconstâncias das emoções. Desaparecem muito rapidamente, tá? Além de ser apenas experiências mentais, ok? Então, a gente tem que colocar as peças nos lugares de forma adequada para a gente ter essa realização de forma real e se fixar nela, tá? Então, para finalizar a minha fala, a questão da liberação do ser é algo que vem em última instância, tá? Às vezes, outro dia, né, eu fui questionar, alguém me questionar, mas então quer dizer que também é assim, só o sadhana salva, só Jesus salva, só esse caminho salva? Não, presta atenção, calma, tá? Eu nunca disse isso. O sadhana tem uma função muito específica, tá? Permitir com que você tenha harmonia com a inteligência divina. O sadhana, ele vai trazer você para o controle mental, para ter disciplina, para ter experiência de paz interior. O sadhana tem a ver com um tratamento objetivo, imediato do aqui, do agora, para tornar você um ser capaz de entender a transcendência. Sem essa condição de equilíbrio emocional, de estabilidade, você não tem condições de entender a transcendência. Você vai ter experiências que a própria mente cria e que você cai numa armadilha ilusória emocional. Mente e emoção andam juntas. A mente e a emoção são equivalentes. Ambas são representadas pela Lua. Mente e emoção se fundem, eles se amalgamam numa única posição. Então, quando você tem experiências emocionais, sem controle mental, você está tendo apenas experiências emocionais mentais. Isso tem a ver com uma questão básica que todo mundo pode ter em qualquer circunstância, com drogas, com álcool, com qualquer coisa. Você pode ter experiências mentais, tá? Agora, as experiências transcendentais dependem de um ser equacionado, equilibrado. Depende de um ser harmonizado com a inteligência divina, com a inteligência transcendental. E, para isso, é necessário ter o controle mental. Sem controle mental, não há paz. Sem paz, não há felicidade. Sem felicidade, não há experiência do estado Ananda, que é a bem-aventurança. Tá bom? Então, é muito importante que isso seja bem assim estabelecido, porque nós não temos a pretensão de dizer que só o sadhana te salvará para a transcendência, não é isso. Entretanto, aqueles que têm sadhana têm muito mais chances, isso é um fato. Ok? Essa é uma questão muito simples, porque a primeira etapa de alcançar a transcendência
tem a ver com a nossa capacidade de sermos seres equilibrados, seres saudáveis. Até porque a transcendência não tem obrigação nenhuma de nos receber em condições desajustadas. Nós temos que nos qualificar para ter essa transcendência. É preciso merecer, para desejar. Então, se nós desejamos estar na transcendência, nós temos que saber qual é a condição que nós vamos nos oferecer para a transcendência. Nós temos que pensar naqueles que já estão na transcendência. Porque se oferecer para a transcendência de uma maneira desajustada, desequilibrada, desorganizada, é oferecer alguma coisa inapropriada. Quando a gente vai oferecer alimentos para uma pessoa, a gente não oferece alimentos estragados. A gente não oferece alimentos sujos. Quando a gente vai oferecer uma roupa de presente ou de doação, nós não pegamos uma roupa suja, velha e rasgada. Nós procuramos oferecer coisas boas. Então, quando nós queremos nos oferecer a transcendência, nós temos que ver qual é a nossa condição real para esse oferecimento. A gente não pode oferecer qualquer coisa, de qualquer jeito. Está errado isso. Pelo menos isso tem a ver com bom senso. Isso tem a ver com coerência. Qualquer ser de bom senso e coerente vai pensar dessa forma. Tá bem, eu quero transcender, quero me oferecer à luz, quero me oferecer à transcendência. Mas isso é bom para a luz? Isso é bom para Deus? Isso é bom para a transcendência? A minha oferenda, eu me oferecer, é uma coisa boa? Eu estou bem para ser oferecida? Sabe? É uma coisa muito simples. Mas a gente não pensa. Sabe por que nós não pensamos? Porque nós só pensamos em nós mesmos, no nosso próprio egocentrismo. Eu quero ir para o céu, eu quero transcender. Mas isso é bom para a transcendência? Eu estarei oferecendo alguma coisa boa? Isso é bom? Ou eu simplesmente quero? Ou é só mais um quero, de uma alma semelhante a uma criança infantil que quer e sempre quer, sem procurar saber se esse querer é bom para os demais ao redor. Nós precisamos ser seres superiores. E para isso temos que pensar como adultos espirituais. E não apenas como crianças que querem. E o sadhana nos amadurece para pensar dessa forma. Por isso o sadhana é tão importante. Para nos tornar seres maduros no caminho da inteligência espiritual. Ok? Muito bem. Então é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou então passar... Não é o sadhana para condução, para nós entrarmos na Torre dos Mantras e concluirmos o sadhana de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.